Oi, pessoal! Hoje é aulão. Essa semana, no dia 17 de março de 2026, entrou em vigor uma das leis mais importantes para o mercado digital brasileiro dos últimos anos. Eu tô falando, é claro, da Lei 15.211 de 2025, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA Digital. Nesse vídeo, gente, eu vou cobrir tudo. De onde essa lei veio, o que ela define, quem ela alcança, o que as plataformas são obrigadas a fazer, o que é proibido, o que muda para criadores de conteúdo e desenvolvedores de games, como funciona o controle parental na lei, quais são as sanções e o que você precisa saber de concreto a partir de agora. Esse vai ser um conteúdo longo, porque a lei é longa, mas eu vou destrinchar e tornar o mais simples possível e sem juridiquês aqui para vocês, com muitos exemplos, para que no final desse vídeo você entenda exatamente o que mudou e o que isso significa para sua operação digital. Por que essa lei existe? O ECA original, a Lei 869 de 90, foi criado há 35 anos atrás. Naquele momento, a internet não existia para a população em geral, e a lei foi construída para proteger crianças e adolescentes no mundo físico, e fez muito bem para a época. O problema é que o mundo mudou e vocês estão cansados de saber disso. Hoje, segundo uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil, 92% dos jovens brasileiros entre 9 e 17 anos usam a internet, o que representa 24,5 milhões de pessoas. E o acesso começa cada vez mais cedo. Entre crianças de 0 a 2 anos, o acesso à internet saltou de 9% em 2015 para 44% em 2024. O número de crianças dessa faixa etária com celular próprio, gente, também cresceu muito, de 3% para 5% no mesmo período. Com todo esse crescimento, os riscos também cresceram, obviamente, né? Cyberbullying, exposição de conteúdos inadequados, exploração sexual, adultização, algoritmos que monetizam a imagem de crianças sem qualquer tipo de freio legal. E o gatilho que acelerou a aprovação da lei foi um vídeo. Em agosto de 2025, o youtuber Felca publicou um vídeo chamado Adultização, vocês devem ter visto, obviamente, denunciando como as plataformas digitais incentivavam e monetizavam conteúdos que retratavam crianças com comportamentos, roupas e linguagem tipicamente de adultos. O youtuber expôs como o algoritmo podia direcionar esse tipo de conteúdo para pedófilos e destacou casos extremos, incluindo de uma mãe que vendia conteúdo sexualizado da sua própria filha em plataformas adultas. Pessoal, a repercussão foi tanta e foi tão imediata que mobilizou famílias, especialistas e também as autoridades. E o resultado foi a Lei 15.211 de 2025, sancionada em setembro de 2025 e em vigor desde o dia 17 de março. Agora vamos entender o que é e o que não é o ECA Digital. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar 3 pontos claros aqui com vocês, gente. O primeiro deles, o ECA Digital não substitui o ECA de 1990. Ela é uma lei federal autônoma que complementa o Estatuto original, trazendo regras específicas para o ambiente online. O nome técnico é Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, abreviado como EDCA. E ele dialoga aí com várias outras leis, como o próprio ECA, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a LGPD, a Lei das Bets e também o Marco Legal dos Games. Segundo ponto, essa lei não é censura. O próprio texto é explícito nisso. Ela não proíbe a criação de conteúdo, não exige diploma, não restringe a liberdade de expressão. O que ela faz é definir obrigações para proteger crianças e adolescentes no ambiente online, onde eles já estão, né, que é na internet. Terceiro ponto, essa lei tem fundamento constitucional direto. O artigo 227 da Constituição Federal determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos fundamentais a crianças e adolescentes com absoluta prioridade. E o ECA Digital efetiva esse princípio agora no ambiente digital. Quem a lei alcança e o conceito de acesso provável que se repete muito na lei. Pessoal, a lei se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e adolescentes no Brasil ou de acesso provável por eles, independentemente de onde a empresa está sediada, desenvolvida, fabricada, oferecida ou operada. Esse conceito de acesso provável é um dos mais importantes da lei, porque ela fecha uma brecha que as plataformas usavam amplamente. Antes era comum uma empresa dizer: o meu serviço não é feito para crianças e não adotar nenhum tipo de medida para proteção. A lei agora define 3
3 situações em que o produto ou o serviço será considerado de acesso provável por crianças ou adolescentes. E essas situações, apesar de subjetivas, são as seguintes: quando houver suficiente probabilidade de uso e atratividade por esse público, quando houver considerável facilidade de acesso e utilização e quando houver significativo grau de risco à privacidade, segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial deles, especialmente em serviços que permitam interação social e compartilhamento em larga escala. Na prática, pessoal, isso significa que YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, jogos em geral, Roblox, Free Fire, LoL e praticamente qualquer plataforma digital relevante está dentro sim do alcance da lei. A alegação de que o serviço não foi feito para criança, gente, não é mais suficiente. Vamos entender um pouco das definições técnicas que a lei traz. A lei traz um glossário próprio e vale a pena a gente conhecer aqui as principais definições porque elas aparecem em todas as obrigações e proibições. Produto ou serviço de tecnologia da informação é todo produto fornecido à distância por meio eletrônico, como aplicativos, softwares operacionais, lojas de aplicativos e jogos conectados com a internet. Caixas de recompensa, já cansei de falar aqui, né, pessoal, das loot boxes, é a funcionalidade disponível em jogos eletrônicos que permite a aquisição mediante pagamento de itens virtuais aleatórios, sem conhecimento prévio do conteúdo e sem garantia de utilidade. Isso segundo a lei. Um outro termo trazido pela lei, pessoal, é o perfilamento, que é qualquer forma de tratamento de dados pessoais, automatizada ou não, para avaliar aspectos de uma pessoa com o objetivo de classificar ela em grupos e fazer inferências sobre o comportamento, preferências, desejos de consumo, localização e outras características. Monetização, a lei define como a remuneração direta ou indireta de usuário de aplicação de internet pela publicação, exibição, transmissão ou distribuição de conteúdo, incluindo receita por visualização, assinatura, doações, patrocínios e venda de produtos. Mais um termo trazido pela lei é o do impulsionamento, caracterizado como ampliação artificial do alcance ou da visibilidade de um conteúdo mediante pagamento. Definição de supervisão parental, que é o conjunto de configurações, ferramentas e salvaguardas tecnológicas que permitem aos pais ou responsáveis supervisionar, limitar e gerenciar o uso do conteúdo acessado e o tratamento de dados pessoais da criança ou do adolescente. E para ficar bem claro aqui, para fins dessa lei, criança é a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos, conforme o próprio ECA original. Fundamentos e deveres gerais dos fornecedores. A lei estabelece, pessoal, que a utilização de produtos e serviços digitais por crianças e adolescentes precisa observar obrigatoriamente 9 fundamentos. E também transparência no tratamento de dados pessoais. Com base, pessoal, nesses fundamentos, os fornecedores têm 4 deveres gerais. Prevenção, que significa adotar medidas para evitar riscos como abuso, exploração indevida. Esses deveres se aplicam em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, como eu falei lá no começo, que a lei cita expressamente, assim como a LGPD. Privacy by Design, ou privacidade desde a concepção, que é um outro termo que a lei traz. Esse é um conceito técnico importante que a lei incorpora de forma expressa. Ou seja, os fornecedores são obrigados a garantir desde a concepção dos seus produtos e serviços a configuração no modelo mais protetivo disponível no mundo e no mercado em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais. O produto deve operar por padrão com o grau mais elevado de proteção. Se o usuário quiser adotar configurações menos protetivas, as informações para isso precisam estar disponíveis de forma clara, acessível, mas a proteção máxima é sempre o ponto de partida e não um recurso opcional. Como eu disse, esse princípio tem nome, é Privacy by Design, que em português significa privacidade desde a concepção e privacidade por padrão, algo assim. Ele foi criado na década de 90 por uma pesquisadora canadense, que eu não vou saber falar
falar o nome corretamente, mas é N-Cavokin, que agora está sendo incorporado à legislação brasileira de proteção infanto-juvenil digital. Além disso, gente, os fornecedores são obrigados a realizar gerenciamento de riscos dos seus sistemas, avaliar conteúdo por faixa etária conforme a classificação indicativa, oferecer sistemas que impeçam crianças de acessar conteúdos inadequados, desenvolver configurações que evitem o uso compulsivo, aí entra a questão das loot box também, e informar extensivamente sobre a faixa etária indicada para o produto. E agora vamos para um tópico que está criando rebuliço aí nas redes, que é conteúdo impróprio e mecanismos de verificação de idade. A lei proíbe que crianças e adolescentes acessem conteúdos impróprios, inadequados ou proibidos para menores de 18 anos e define que os fornecedores são obrigados a adotar mecanismos eficazes para impedir esse acesso. O ponto central aqui é que a autodeclaração está vedada. Não basta o usuário mais clicar no tenho mais de 18 anos e é isso aí. Os mecanismos de verificação de idade precisam ser confiáveis e aplicados a cada acesso. As lojas de aplicativos como Google Play e App Store e os sistemas operacionais como Android e iOS têm 3 obrigações específicas. Primeira, adotar medidas proporcionais auditáveis e tecnicamente seguras para aferir a idade dos usuários. Segunda, disponibilizar mecanismos de supervisão parental para que pais configurem filtros e acompanhem o acesso. E terceira, fornecer, por meio de APIs seguras, um sinal de idade para os aplicativos instalados para que eles ajustem automaticamente suas funcionalidades conforme a faixa etária. O fornecimento desse sinal de idade, pessoal, precisa observar, é claro, o princípio da minimização de dados, o que significa que é proibido qualquer compartilhamento contínuo, automatizado e irrestrito aí de dados pessoais de crianças e adolescentes. Como a gente vai implementar isso? Eis a dúvida. O download de aplicativos por crianças e adolescentes depende de consentimento expresso, livre e informado dos responsáveis. E o silêncio dos pais não vale não como autorização. A lei é expressa nisso. Para serviços com conteúdo pornográfico, a lei vai além. Os provedores são obrigados a impedir completamente a criação de contas por crianças e adolescentes. Gente, a responsabilidade aqui é solidária entre todos os agentes da cadeia digital. Então, se a loja de aplicativos não exige verificação, o sistema operacional não aplica filtros e o aplicativo não implementa as restrições próprias e uma criança vai lá e acessa aquele conteúdo inadequado, todos respondem solidariamente. E agora vamos falar sobre supervisão parental. Pessoal, o capítulo de supervisão parental ele é um dos mais detalhados da lei, eu não vou conseguir abordar tudo aqui, e tem impacto direto no design de qualquer produto digital que possa ser acessado por crianças. As ferramentas de supervisão parental precisam vir configuradas de fábrica, como eu disse anteriormente, no modo mais protetivo disponível. E como eu disse, isso é uma obrigação, não uma opção do fornecedor. Essas configurações, gente, precisam assegurar, no mínimo, restrição de comunicação com usuários não autorizados, limitação de recursos que incentivem o uso compulsivo, como autoplay e notificações excessivas, ferramentas de acompanhamento de uso saudável, visualização e limitação imediata do tempo de uso, controle sobre sistemas de recomendação personalizada com opção de desativação, restrição ao compartilhamento de geolocalização com aviso claro de rastreamento, promoção de educação digital, revisão regular de ferramentas de inteligência artificial por especialistas e conexão com o suporte emocional quando tecnicamente viável. Os pais responsáveis precisam poder, por meio dessas ferramentas de supervisão, visualizar, configurar, gerenciar as opções de privacidade da conta da criança, eles devem poder restringir compras, transações financeiras, identificar adultos com os quais a criança se comunica, acessar métricas de tempo de uso, ativar ou desativar salvaguardas e ter acesso a tudo isso, obviamente, em língua portuguesa. Pessoal, a lei também proíbe de forma clara aí os padrões escuros, que são práticas de design manipulativo que exploram aí vulnerabilidades emocionais e cognitivas para influenciar o usuário de forma contrária no seu interesse.
No contexto da supervisão parental, isso significa que nenhum fornecedor pode criar interfaces que incentivem tanto os pais como as crianças a desligar proteções ou que enfraqueçam as ferramentas de controle parental. A título de exemplo desses padrões escuros, gente, me veio na cabeça aqui, é quando a gente vai tentar cancelar uma assinatura e simplesmente o botão lá de cancelar a assinatura, o link tá num lugar do site quase impossível de achar. Isso é um padrão escuro, só para ficar claro. Agora vamos falar de monitoramento infantil. A lei também regula os produtos de monitoramento infantil, que são apps e dispositivos usados pelos pais para acompanhar o que os filhos fazem no ambiente digital. Entre esses apps e dispositivos, nós temos as babás eletrônicas com câmeras, aplicativos de rastreamento, GPS, pulseiras e relógios inteligentes, por exemplo. Esses produtos, gente, precisam garantir a inviolabilidade das imagens, sons e informações captadas, armazenadas ou transmitidas. E existe uma obrigação importante que muita gente aqui ignora. Esses produtos precisam ter mecanismos que informem as crianças e os adolescentes em linguagem apropriada de que estão sendo monitorados. Prestem bem atenção nisso. O desenvolvimento e o uso desses mecanismos devem ser orientados para o melhor interesse da criança e pelo pleno desenvolvimento das suas capacidades e não apenas para o controle dos pais. Agora vamos falar de outro tema polêmico, que é as loot boxes e as microtransações, numa área que eu advogo com bastante força, que é a gaming law. Para quem trabalha com games, esse bloco aqui é fundamental. A lei proíbe expressamente as loot boxes ou caixas de recompensa em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou, lembrem-se, de acesso provável por eles. E a justificativa é a seguinte, pessoal: as loot boxes combinariam aí um pagamento a um resultado incerto e aleatório, o que colocariam elas muito próximas a jogos de azar. E por aproximar aí justamente aos jogos de azar, entendeu-se que as loot boxes incentivam o uso compulsivo e podem levar a um endividamento, especialmente quando as crianças usam os cartões dos pais sem perceber o que estão pagando. Isso significa que microtransações em geral estão proibidas. O Marco Legal dos Games, a Lei 14852 de 2024, permite microtransações desde que sigam critérios de informação, não abusividade e controle parental. A distinção é loot box proibida, microtransação com transparência e consentimento parental, a princípio permitida. Para jogos que incluam funcionalidades de interação entre usuários, como chat, seja texto, áudio ou vídeo, a lei exige que essas funções sejam limitadas por padrão, como eu disse anteriormente, garantindo o consentimento dos pais para que a criança possa interagir com outros usuários. Pessoal, e esses jogos precisam observar todas as salvaguardas também trazidas pelo Marco Legal dos Games para moderação de conteúdo e proteção contra contatos aí prejudiciais. E agora vamos falar um pouco sobre publicidade digital, o que está proibido. E esse bloco aqui é interessante e é crítico para criadores de conteúdo, agências e marcas. Como eu disse na parte lá do glossário, galera, a lei proíbe o uso de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes. Isso significa que as plataformas não podem coletar, cruzar dados de crianças para criar perfis comportamentais e direcionar anúncios personalizados. Aquele modelo usado anteriormente, baseado no histórico de navegação, curtidas, tempo de uso e localização do menor, que era o padrão do mercado, está expressamente proibido. Além do perfilamento, a lei proíbe o uso de análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual para fins de publicidade comercial voltada para crianças e adolescentes. E a proibição mais impactante para criadores é: os provedores de aplicação de internet não podem monetizar nem impulsionar conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada, sexualmente sugestiva ou em contexto do universo sexual adulto em geral. Essa proibição alcança tudo, gente: YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, Telegram, Discord, jogos em geral, enfim, Free Fire, tudo. Para criadores que trabalham com publicidade, vale destacar que essa lei se soma ao Código de Defesa do Consumidor, que já considera abusiva a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, e ao Marco Legal
Social aí da Primeira Infância, que determina medidas para evitar a exposição precoce e a comunicação mercadológica com crianças e adolescentes. Eu já tô chegando no final do aulão, mas vamos agora falar sobre regras específicas para redes sociais. As redes sociais têm um capítulo próprio na lei com obrigações adicionais. A obrigação mais prática é: contas de crianças e adolescentes de até 16 anos precisam estar vinculadas à conta de um responsável legal. Sem essa vinculação, a plataforma deve vedar qualquer alteração que reduza o nível de supervisão parental abaixo do padrão estabelecido na lei. No mais, se a rede social identificar fundados indícios de que uma conta está sendo operada por menor em desconformidade com a idade mínima exigida, ela deve suspender o acesso e oferecer um procedimento rápido e acessível para que o responsável legal apresente a apelação ali e comprove a idade. No mais, gente, as redes sociais também vão precisar, é claro, informar de forma clara e acessível quando seus serviços não são apropriados para crianças, monitorar e restringir no limite das suas capacidades técnicas, esse é o termo da lei, conteúdos com objetivo evidentemente de atrair crianças e adolescentes e aprimorar continuamente os mecanismos de verificação de idade. Em relação aos dados pessoais, as redes sociais precisam ter regras específicas, concretas e documentadas para o tratamento de dados. E apenas reforçando, está expressamente proibida a criação de perfis comportamentais de usuários menores para fins de direcionamento de publicidade comercial, mesmo que os dados sejam obtidos nos próprios processos de verificação de idade. Atenção nisso. Prevenção e combate a violações graves. Esse bloco aqui trata das obrigações mais críticas, os que as plataformas precisam fazer quando identificam conteúdo de abuso sexual, exploração, sequestro ou qualquer tipo de aliciamento de crianças e adolescentes. A lei exige que os fornecedores removam esses conteúdos e comuniquem imediatamente às autoridades nacionais e internacionais competentes sem necessidade de ordem judicial. Eles precisam reter pelo prazo mínimo de 6 meses, já previsto no Marco Civil da Internet, tanto o conteúdo gerado, compartilhado, quanto os dados do usuário responsável. Esse prazo ele pode ser estendido mediante requerimento fundamentado. No mais, qualquer usuário, representante ou próprio Ministério Público ou entidades aí que defendem crianças e adolescentes podem notificar a plataforma sobre o conteúdo violador e a remoção precisa ser imediata. A notificação precisa conter, obviamente, todos os elementos que permitam a identificação técnica e específica do conteúdo e do autor da notificação, sendo que a denúncia anônima não é válida para esse tipo de procedimento. No mais, quando a plataforma remove o conteúdo, ela é obrigada a notificar o usuário que publicou e informar aí o motivo e a fundamentação da remoção, especificando se foi uma análise humana ou automatizada e garantir também, o direito ao recurso com um prazo aí definido para a apresentação dessa resposta. Uma exceção importante aqui, gente, conteúdos jornalísticos e submetidos aí a controle editorial não estão sujeitos a esse tipo de procedimento de remoção. E sobre transparência e prestação de contas. Essas mesmas plataformas são obrigadas a disponibilizar gratuitamente para instituições acadêmicas, científicas e jornalísticas os dados necessários para pesquisas sobre os impactos dos seus produtos nos direitos de crianças e adolescentes, vedado o uso para qualquer outra finalidade comercial. A lei também se preocupou, pessoal, com um problema real no ambiente digital: o uso das ferramentas de denúncia como instrumento de censura ou perseguição organizada contra criadores. As plataformas são obrigadas a adotar mecanismos eficazes para identificar e coibir aí o uso abusivo dos sistemas de denúncia. Então, se o grupo organizado de denúncias usar denúncias em massa para derrubar o canal de um criador que não violou nenhuma regra, a plataforma precisa ter mecanismos para identificar esse comportamento. As sanções para quem usa as denúncias de forma abusiva incluem suspensão temporária da conta, cancelamento em caso de reincidência, se a pessoa repetir, ou abuso grave, e comunicação às autoridades quando houver indícios de infração penal. Os procedimentos para aplicar essas sanções precisam ser transparentes, objetivos, com direito à defesa e com prazos definidos. A autoridade responsável por fiscalizar o cumprimento do ECA digital é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, designada pelo Decreto 12622 de 2025. A ANPD pode fiscalizar em todo o território nacional, editar normas complementares, aplicar advertências quando cabível,
exigível e também multas. Para a suspensão temporária e proibição de atividades é necessário ainda a decisão judicial. Pessoal, a lei também impõe um limite a essa regulamentação. Então, nenhuma norma complementar pode autorizar ou resultar numa vigilância massiva, genérica, indiscriminada. As práticas que comprometam a liberdade de expressão, a privacidade, a proteção integral e tratamento diferenciado de dados de crianças e adolescentes estão expressamente vedadas. Então, se a NPD aí for regulamentar alguma coisa, ela precisa ser proporcional, responsiva, considerando aí as diferenças entre pequenas startups e grandes plataformas como as Big Techs. Agora sobre as sanções. Quem descumprir a lei está sujeito a 4 penalidades em ordem crescente de gravidade, todas asseguradas o devido processo legal, obviamente, ampla defesa e o contraditório. A advertência, gente, é a penalidade mais leve e vem acompanhada de um prazo de até 30 dias para adotar as medidas corretivas. A multa simples pode chegar a 10% do faturamento do grupo econômico do Brasil no último exercício. Se não houver faturamento, a multa é calculada entre R$10 e R$1.000 por usuário cadastrado do provedor sancionado, com um limite máximo de 50 milhões por infração. É importante dizer que esse teto ele é muito parecido, é o mesmo, na verdade, que a LGPD. Pessoal, e no caso de empresas estrangeiras que tenham aí filiais, sucursais ou estabelecimentos, escritórios aqui no Brasil, eles respondem solidariamente pelo pagamento. Lembrando que o valor das multas são corrigidos anualmente pelo IPCA e destinados aí ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente pelo prazo de 5 anos. A suspensão temporária de atividades é o bloqueio provisório do funcionamento do serviço no Brasil, aplicado em casos graves ou de reincidência. Essa sanção da proibição de exercício das atividades é a sanção mais severa e equivale à retirada definitiva do serviço do território nacional. Tanto a advertência quanto a multa são aplicadas pela NPD e a suspensão e proibição de atividades dependem aí do crivo do Poder Judiciário, em regra, na Justiça da Infância e da Juventude ou na Justiça Federal, quando a ação for proposta pela própria NPD, que está na condição que é uma autarquia federal. Gente, para graduar essas sanções, a lei determina que sejam observados alguns critérios, como a gravidade da infração, a reincidência, a capacidade econômica do infrator e a finalidade social do fornecedor, seu impacto sobre o fluxo aí de informações do Brasil. Quando a suspensão ou proibição não for implementada diretamente pelo infrator, ela será realizada por ordem de bloqueio dirigida às prestadoras de telecomunicações, entidades gestoras de pontos de troca de tráfego, prestadores de serviço de resolução de nomes de domínio e demais agentes aí que viabilizam a conexão entre servidores e usuários. E agora sim chegamos ao final com detalhes importantes. A lei traz algumas obrigações nas disposições finais, que merecem destaque. As embalagens de equipamentos eletrônicos de uso pessoal comercializados aqui no Brasil que permitam o acesso à internet, fabricados aqui ou importados, devem conter um adesivo em português informando pais responsáveis sobre a necessidade de proteger crianças do acesso a sites com conteúdo impróprio. Também é importante dizer que as obrigações da lei são moduladas de acordo com o porte do fornecedor, o número de usuários e o grau de interferência que ele tem sobre os conteúdos disponibilizados. Então, isso significa que uma pequena startup não tem as mesmas obrigações de uma Big Tech em termos de escala, mas os princípios de proteção se aplicam a todos. Provedores de serviços com controle editorial e provedores de conteúdos protegidos por direitos autorais previamente licenciados ficam dispensados de algumas obrigações, desde que aí observem as normas de classificação indicativa, que ofereçam transparência, enfim, disponibilizem meios e mecanismos de mediação e controle parental e também que ofereçam canais de denúncia. No mais, isso já precisava estar acontecendo, Toda empresa estrangeira que opera no Brasil e é alcançada pela lei precisa manter representante legal no país com poderes para receber citação em ações judiciais e responder perante o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. Isso passou da hora, gente? E as empresas estrangeiras também, obviamente, aí têm responsabilidade perante a nossa administração pública brasileira. Tá, Camila, mas o que eu faço de concreto agora? Então vamos fechar aqui o vídeo de verdade agora com o que você precisa fazer de forma mais objetiva. Se você é creator e tem qualquer parcela relevante de audiência com menores de 18 anos, precisa revisar toda a sua estratégia de monetização e publicidade à luz dessas proibições. A
Parcerias com casas de aposta, bebidas alcoólicas e produtos similares em canal com audiência jovem é um risco jurídico enorme agora. No mais, revise todo o conteúdo que envolva crianças, qualquer material que possa aí ser interpretado como erotizado, adultizado ou inadequado para o desenvolvimento saudável de menores, precisa ser avaliado antes de gerar aí uma notificação para você. No mais, se você tem equipe que gerencia seu canal e lida com a sua audiência, entenda que a lei reconhece a responsabilidade solidária em toda a cadeia digital e isso inclui você. No mais, profissionalize seus contratos com as marcas. A responsabilidade solidária dessa lei significa que um contrato mal estruturado com um anunciante pode te expor a riscos que antes eram exclusivamente da empresa parceira. Para meus queridos devs, desenvolvedores de jogos, removam imediatamente qualquer mecânica de loot box dos jogos acessíveis. Eu tenho minhas críticas a isso, posso trazer em outro vídeo. E revisem os fluxos de compra para garantir aí os mecanismos de consentimento parental. E se você opera qualquer plataforma digital que pode ser acessada por crianças, avalie de forma urgente sua adequação, a essa lei com um advogado especialista, porque a NPD vai passar a fiscalizar a partir de agora. Apesar das críticas pessoais que eu tenho, essa é mais uma aula expositiva e o ECA digital, a princípio, não veio para dificultar a vida de quem vive no ambiente digital, mas para tentar colocar regras no mercado que cresceu muito rápido e sem proteção adequada para o público mais vulnerável que existe nele, que são as crianças e adolescentes. Quem entender isso antes vai se adaptar antes de receber aí qualquer multa, qualquer fiscalização, né? Porque a multa é bem salgada, 50 milhões por infração, né, gente? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula expositiva explicando a lei. Eu tenho, obviamente, muitas críticas a serem feitas, que posso separar em outro vídeo se vocês quiserem, mas meu objetivo aqui era realmente trazer as nuances da lei para vocês. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito do entretenimento digital e gaming law, ou direito dos games, ou direito gamer, pode escolher. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui contando qual parte da lei você tinha ficado com dúvida ou deixando algumas dúvidas que eu passo para responder. Até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui.